Povo de Deus, paz seja convosco, amém? Quem está sendo tocado por Deus aí? Amém? Irmãos, enquanto nós estávamos aqui adorando o Senhor colocou algo no meu coração, eu quero fazer com você nesta noite, antes de eu pregar. Quem aqui nesta noite precisa de um milagre, e você já está buscando esse milagre na sua vida há um certo tempo, e esse milagre não tem chegado na sua vida? Tem alguém? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você antes da pregação. Antes de eu pregar, eu vou orar por você em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, você que há tempos está buscando no Senhor uma resposta, e você não tem visto o seu milagre acontecer, eu quero orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, você que veio aqui na frente. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, meu Deus, eu quero, Senhor, te apresentar, meu Deus, a vida, Senhor, da tua igreja. São pessoas, meu Pai, que estão em busca de um milagre, de uma resposta. Talvez, meu Deus, uma porta de emprego, talvez uma cura, talvez, Senhor, a libertação, a salvação. Pai, eu não sei, mas tu sabes. E nesse momento eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar, Senhor, e repreender tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado e impedido, Senhor, o teu povo de receber o milagre. Deus, o inimigo, Senhor, ele vai agindo, Senhor, na vida da pessoa. Ele vai, Senhor, trabalhando para que essa pessoa, Pai, perca as esperanças e não acredite mais que o seu milagre é possível de se realizar. Mas nesta noite, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno agora todos os demônios, todos os espíritos malignos vindos diretamente do inferno para atormentar, perturbar, para atrapalhar esta igreja, este povo de receber o milagre. Senhor, eu estou ordenando agora, Pai, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que a tua palavra ensina, e ela diz, Senhor, que quando nós orarmos em nome de Jesus Cristo, os demônios vão ter que bater em retirada. Por isso, Senhor, com a autoridade, meu Deus, que o Senhor me concede, eu ordeno todos os demônios. Você que tem agido no casamento, na vida financeira, na vida emocional, você que tem agido na vida ministerial, na vida espiritual, você que tem agido na saúde, eu ordeno em nome de Jesus, pega toda a sua maldição agora e sai agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro, ó Deus, para a vida da tua igreja agora, que nesta noite, nada vai impedir a tua palavra, Pai, de produzir vida no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Fica melhor se você voltar aplaudindo, amém? Aleluias. Ao único que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a Ele seja toda adoração nesta noite, amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, pegue sua Bíblia comigo, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 17, peço perdão para os irmãos que minha voz está meio ruim hoje. Eu queria pedir, irmãos, se possível, se você colocasse de pé, para nós lermos a palavra. Se você tiver sem Bíblia, eu queria pedir para a pastora ou para a irmã Andréia, se você vê alguém sem Bíblia aí, ó, cede sua Bíblia para alguém, pega uma Bíblia lá no escritório, coloca na mão das pessoas aí, em nome de Jesus, amém, irmãos? Êxodo capítulo 17. Irmãos, a partir de sexta-feira que vem, os irmãos que às vezes vêm para a igreja sem Bíblia, às vezes não tem Bíblia ou esquece,
Vai ter uma prateleirinha ali na entrada, irmãos, com algumas bíblias da igreja, que você vai poder usar no período em que você estiver dentro da igreja, amém? Você vai chegar, você vai pegar, se você não tiver. Se tiver, irmão, traz de casa. Faz orelha na sua Bíblia lá, suja as páginas com a marca do seu dedo. A Bíblia da sua casa, sua Bíblia, irmão, ela tem que ficar bem gasta, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3, amém? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com os nossos filhos e com nossos animais? Foi para morrermos de sede? Moisés orou ao Eterno: o que faço com esse povo? Qualquer hora dessas eles vão me matar. O Eterno disse a Moisés: ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha. Fala comigo, bata na rocha. E dela jorrará água para o povo beber. Amém? Agora, irmãos, pode fechar os seus olhos. Depois nós vamos ler um outro texto. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu quero beber da sua água. Senhor, eu estou com sede. A minha vida está como um deserto. Eu não tenho onde beber água. E sei que a tua palavra e o agir do teu Espírito nesta noite serão a água que eu preciso, em nome de Jesus. Senhor, usa o pastor como seu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Fique com a sua Bíblia na mão. Daqui a pouco nós vamos ler um outro texto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus amados, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é o seguinte: a bênção herdada e a bênção conquistada. Você pode repetir comigo? Fala comigo assim: a bênção herdada e a bênção conquistada. Tem diferença entre elas? Será? Será que tem? Cutuca o irmão que está do seu lado. Fala: irmão, acorda. Acorda. Tem diferença, irmão? Fala para ele: tem diferença entre bênção herdada e bênção conquistada? O que ele respondeu para você? Não sabe? Nós vamos aprender hoje em nome de Jesus. Amém? Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, eu confesso para os irmãos que por diversas vezes eu li esse texto, e o próximo que nós vamos ler daqui a pouco, e eu achei que se tratava do mesmo texto, a mesma referência. Mas depois, conforme eu fui estudando a palavra de Deus, eu descobri, irmãos, que eram situações idênticas, porém, em épocas totalmente diferentes. Um aconteceu logo no início da jornada do povo de Israel no deserto. O outro aconteceu muitos anos depois. Mas existe uma coisa interessante que o Espírito Santo falou ao meu coração, que quando nós lemos esse texto, nós vamos descobrir que quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai até a rocha que está em Horebe. O que isso dá a entendermos? Que Moisés conhecia aquela rocha, ele conhecia aquela pedra e ele conhecia a região de Horebe. Porque senão Deus não ia falar para ele procurar um lugar que ele não conhecia. Primeira coisa que eu quero falar para você hoje: Deus nunca vai levar você a buscar bênção em lugar indefinido, em lugar escondido, em lugar obscuro, em lugar que você não pode se apresentar. Existem alguns lugares em que as pessoas vão buscar bênção, que elas não podem aparecer.
elas ficam escondidas atrás de uma cortina. Existem outros que ela não pode contar para ninguém que foi lá, né? Essa semana eu orei por uma pessoa e durante a oração, essa pessoa falou assim para mim: pastor, existe uma pessoa aqui do meu lado que está falando para mim não fazer essa oração. E eu olhei, não tinha ninguém, irmãos. Era o quê? Era um demônio que estava ali querendo impedir a pessoa de ser transformada, de ser liberta. E o que acontece, irmãos? Existem lugares em que você vai que alguém pede segredo para você. Existem lugares aonde você vai que as pessoas não pedem para você não contar que você esteve ali. Existem situações que acontecem na vida das pessoas em que elas são induzidas a esconder o que está acontecendo. Acontece alguma coisa com a pessoa, aí ela recebe a seguinte informação: olha, não conta para ninguém o que está acontecendo. Não fala para ninguém. Irmãos, nós estamos vivendo numa época, vou fazer um paralelo aqui, que o Senhor colocou no meu coração agora. Nós estamos vivendo numa época, meus amados, em que a pornografia, a pedofilia, a exploração sexual infantil, irmãos, está um negócio nojento que está tomando conta da sociedade. E se você for perceber, todas as vezes, 100% das vezes, em que acontece um caso como esse, a criança que está sendo ali vítima daquele momento, qual a orientação que ela recebe? Não conta para ninguém. Não é isso? Não conta para ninguém. Pode perceber, irmãos, passa na televisão uma reportagem a respeito desse assunto. A criança foi orientada a não contar para ninguém. A criança foi orientada, ela ganhou docinho, ela ganhou alguma coisa, para que ela escondesse aquilo que estava acontecendo. Irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai fazer algo por mim e por você que nós precisamos esconder de alguém. Se é Deus que está fazendo, então Ele fala para que a gente declare as bênçãos dEle sobre a nossa vida. Eu estou falando isso nesta noite para que você, pai, você, mãe, fique atento com as suas crianças. Irmãos, eu já cansei de falar isso aqui na igreja. Não deixe o teu filho jogado na rua. Tem pessoas maldosas. Não deixe o teu filho, adolescente, pré-adolescente, com 10, 11 anos de idade, pegar a bicicleta, irmãos, como eu já vi. Encontrei lá no Vale do Sol, lá no Parque Industrial. 10, 11 anos de idade, sozinho. O mundo não está de brincadeira. E a criança sempre será orientada a não contar nada para ninguém. A esconder. Na hora que os pais ficam sabendo, irmão, a bomba já está explodindo. Na hora que a família fica sabendo, já está um trauma tão grande na vida daquela criança, que ela precisa passar por um processo de libertação, de acompanhamento pastoral, de muitas vezes acompanhamento psicológico. Então, irmãos, tome cuidado. Não é a primeira vez que eu estou alertando isso daqui, e eu não estou falando pela minha vontade, porque pela minha vontade, irmão, esse era um assunto que eu nem trataria em cima do púlpito da igreja. Mas tem que ser falado, é a verdade, precisa ser ensinado. Vamos voltar para a Bíblia agora. Irmãos, quando Deus falou a Moisés, vai no lugar onde tem aquela rocha. Moisés, irmão, sabia exatamente aonde ele estava indo. Ele não foi para um lugar que ele não conhecia. E aquela rocha, meus amados, ela está simbolizando o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você for encontrar e procurar na sua Bíblia, você vai descobrir que por muitas e muitas vezes, Jesus Cristo era comparado como a rocha. O livro de Salmos fala que Jesus era a rocha eterna, né? A Bíblia fala que Jesus é a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que ela veio a se tornar pedra de esquina, ou seja, ela veio a ser a pedra principal. Então, irmãos, quando nós estamos lendo esse texto, falando daquela rocha de Horebe, imagina que aquela rocha é Jesus. E não vai ser uma simples historinha que você vai ter que imaginar, não. É simbologia bíblica. A Bíblia está afirmando e colocando aquela pedra como se fosse Jesus Cristo. Então, Deus falou para Moisés: Moisés, o povo está com sede. O povo não tem água para beber. Falta de água dá o que, irmãos?
sede, que mais? Escassez, doença, né? Olha lá no Nordeste, no sertão do Nordeste, irmãos, aonde nossos conterrâneos lá morrem de sede e de fome diariamente. Aonde, irmãos, talvez existam pessoas que você conhece, que não tem água para beber na torneira de casa. E a água dá o que, irmão? Desidratação, a pessoa fica fraca, né? Quando não tem água, quando não tem chuva, a plantação não nasce, não cresce. Dá aquelas plantinhas mirradinhas, né, pequenininha, que não dá nem para comer direito. Então, irmãos, a falta de água, ela é terrível. E a água, ela representa o quê? A água representa a purificação, representa a cura, representa a libertação, a transformação. Então, irmãos, se não tem água, não tem milagres. Se não tem água, não vai acontecer milagres. Por quê? Porque a água é o próprio Espírito Santo de Deus que age no meio da igreja. A água, ela representa e simboliza também a palavra de Deus, que é o que traz bênçãos para a igreja. O povo não tinha isso. O povo estava com sede. Alguns anos atrás, creio eu que mais ou menos 100, 120 anos atrás, a igreja viveu um período em que não tinha água, em que não tinha palavra. Auge da igreja católica. Naquela época, irmãos, não podia ler Bíblia. Quem lia Bíblia dentro da igreja católica era considerado como louco. Por quê? Porque ele começava a confrontar aquilo que ele aprendia de cima dos altares das igrejas. E a verdade, irmão, está aqui, é a água que é a verdade. Mas o povo não tinha água. Naquela época, irmãos, eles pagavam indulgência para ir para o céu. Naquela época eles compravam para ser salvos. Naquela época, irmãos, a igreja católica construiu o império que tem hoje. Como? Com o dinheiro do povo. Porque não tinha água, não tinha palavra, não tinha verdade. Mas hoje em dia, irmãos, não é mais assim. Tanto é que se você for analisar as primeiras palavras do novo Papa que surgiu agora. Ah, mas você vai falar do Papa na igreja? Tem que falar, irmãos, é acontecimento. Se você for analisar as primeiras palavras do Papa que surgiu agora, o que ele disse? Contra o aborto, contra a eutanásia, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque ele conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que é assim que funciona. A Bíblia diz, irmão, que o aborto é assassinato. A pessoa, quando aborta, ela está cometendo um crime, que na maioria das vezes ninguém fica sabendo. Por quê? Porque quando a pessoa aborta, irmãos, às vezes o feto ainda é tão pequenininho que não dá nem para ver. Mas é crime, é assassinato. A eutanásia, o que é eutanásia, irmãos? É o desligar os aparelhos quando a pessoa é desenganada pela medicina. É crime, é assassinato. Porque você está tirando da pessoa a oportunidade dela viver o milagre de Deus na vida dela, da restauração da sua saúde. Quando nós falamos de casamento de pessoas do mesmo sexo, a Bíblia condena. Por que a Bíblia condena, irmãos? Porque lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, a Bíblia diz que no final dos dias, o povo ia se perverter. O que é perversão, irmão? É agir contra o juízo, a lei, as determinações. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 25, que as pessoas iriam deixar de usar o seu corpo da maneira como Deus criou. Iam contra a natureza, está escrito na Bíblia, irmãos. E a mulher ia ter relacionamento com mulher, o homem teria relacionamento com o homem, e isso seria abominação para Deus. Por quê? Está contra a natureza da criação. Olha só, irmãos, a falta de água, o que faz? E hoje, irmãos, só se fala no pastor Marco Feliciano, que assumiu a Comissão dos Direitos Humanos lá na Câmara dos Deputados, e todo mundo condenando ele, porque ele prega o que nós estamos pregando aqui, a verdade. As pessoas não querem a verdade. Quer piorar um pouquinho mais, irmãos, para nós?
Lá no versículo 32 de Romanos capítulo 1, depois de falar sobre as abominações, a palavra de Deus diz assim: você que aceita esse tipo de coisa, está tão errado como quem pratica. Ah, mas não tem nada a ver isso não. Acho que se engravidou e não quer ter filho, tem que tirar mesmo. Você é a favor disso? Então, você está tão errado como quem aborta. Ah, mas não tem nada a ver, nós estamos vivendo em tempos modernos. Tem que deixar casar homem com homem, mulher com mulher. Não tem nada a ver isso não. Não tem a ver? Você é a favor? Então você está tão errado como quem pratica. Irmãos, lembre-se que a igreja não é contra quem pratica. Ela é contra as práticas. A igreja não é contra a prostituta. A igreja é contra a prostituição. A igreja não é contra o traficante. A igreja é contra o tráfico. Olha a diferença, irmãos. A igreja não é contra o adúltero. Ela é contra o adultério. Ela não é contra o mentiroso. Ela é contra a mentira. Sabe o que significa isso, irmãos? Que se nós fôssemos contra as pessoas que cometem pecados, eu seria o primeiro que não poderia estar aqui com o microfone na mão falando a palavra de Deus. Porque eu sou tão pecador e tão falho como cada um de vocês. Não tem diferença, irmãos. Não tem diferença. Só que quando nós pecamos, lá no livro de 1 João, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não fala nada do pecador. Você percebeu? Não fala nada, irmãos. A Bíblia não é contra, irmãos, o alcoólatra. Ela é contra o álcool. Os irmãos estão me entendendo? Então, irmãos, essa visão que a mídia está tentando passar é uma visão mentirosa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu conheço ex-traficante, eu conheço ex-prostituta, eu conheço ex-homossexual, eu conheço, irmãos, tudo quanto é tipo de gente que foram aceitas dentro da igreja, assim como eu fui aceito no dia que eu vim, assim como você foi aceito no dia que você veio. Não te julgaram, não te apontaram o dedo, não jogaram pedra contra você, mas pregaram contra as atitudes erradas que eu e você praticávamos. E o que nós fizemos? Mudamos. Não foi isso? Eu mudei, irmãos. Eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. É mudança de vida, que só é possível através da água, palavra. Quem está me entendendo diz amém. Então, meus amados, quando Moisés chegou de frente àquela rocha, Deus falou para ele: Moisés, é o seguinte, você quer ver água para o povo? Você vai ter que pegar a sua vara e bater na rocha. Irmãos, para e pense, uma pessoa normal, no meio do deserto, com uma vara na mão, bate na rocha aí. O que vai acontecer, irmão? Nada. Você já viu pedra da água? Já viu torneira em pedra alguma vez? Quem já viu torneira em pedra? Não tem, irmãos. É impossível de se acontecer. Mas, lembre-se que a pedra simboliza quem? Jesus. E Jesus, Ele pode dar água. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que certa vez Jesus chegou na cidade samaritana, e ali ele encontrou uma mulher tirando água do poço, e ele estava sozinho, os discípulos tinham ido na cidade comprar alimento, e a Bíblia diz que ele falou para a mulher: mulher, eu estou com sede, me dá água. E a mulher respondeu para ele: como sendo o Senhor judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? O Senhor não sabe que os samaritanos e os judeus não se dão bem? Sabe o que Jesus respondeu para ela? Mulher, se você conhecesse quem estava falando com você, você pediria água e ele lhe daria a água da vida. Água da vida. Ele pode, irmãos. A água da vida, irmãos, é a água que transformaria aquela mulher. Uma mulher que estava no seu 6º casamento. Ela já havia tido 5 maridos. E vivia com um homem no qual ela não havia casado com ele. E Jesus falou para ela assim: vai lá na cidade, busca o teu marido para que eu possa falar contigo. E ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus, profeta, ele sabia o que aquela mulher vivia. Ele falou assim: bem disseste que não tens marido, porque já tivesse 5, e o que vives contigo agora não é o teu marido. A mulher ficou assustada, irmãos. Como esse homem conhece a minha vida?
Quem é esse homem que conhece a minha vida? Sabe quem é ele? É a rocha que dá água viva. É Jesus Cristo, que conhece as intenções do coração do homem, que sabe as dificuldades e as lutas que você enfrenta. É Ele, meu amado, que quando fala contigo, pode te dar água viva. Quem está me entendendo diz amém. Só que, meus amados, primeira vez que Moisés chegou diante daquela rocha, o que Deus falou para ele? Moisés, pega a vara aí, senta a vara nessa rocha aí, Moisés. Mas bater na pedra, por que bater? Sabe por quê, irmãos? Porque simbolicamente, Jesus precisava apanhar. Ele precisava sofrer. Ele precisava morrer na cruz, para que ele pudesse dar água viva. Essa é a bênção herdada. Fala comigo assim, primeira bênção. Bênção herdada. É aquela que todos nós temos direito. Sabe o que significa? Quando Moisés bateu na rocha, ele estava querendo dizer o seguinte: a rocha que é Jesus Cristo, ela vai apanhar, ela vai sofrer, ele vai ser humilhado, mas na hora que baterem nele, ele dará água para vocês. E essa água para quem que é, irmãos? Para todo mundo. A Bíblia diz que Moisés pegou a vara e bateu na rocha. Começou a brotar água da rocha, irmãos. Eram aproximadamente 6 milhões de pessoas, com os seus animais, com o seu gado, com os seus tambores que eles levariam para a viagem. E a água foi brotando. E, irmãos, não parava. Um após o outro veio beber daquela água, porque ela era herdada, direito de todos. Sabe o que significa isso? A bênção herdada é a salvação em Cristo. É quando nós nos aproximamos de Cristo e bebemos da água, daquela água que foi jorrada quando a vara bateu na rocha. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Cristo e reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós, então nós temos direito, porque nos foi dado o direito de beber daquela água. Quem está me entendendo diz amém. Então, irmãos, o povo de Israel bebeu daquela água. Moisés bateu na rocha. A Bíblia diz em outras versões, feriu a rocha. Então não foi, irmãos, não, irmãos, ele bateu na rocha. Deu para acordar, irmãos? Ele bateu na rocha. E Jesus, irmão, tomou um tapinha. Não, vem aqui, nós vamos matar você ali, mas depois fica tranquilo. Não, irmãos, ele apanhou muito. Ele foi chicoteado. Cuspiram na cara dele. Penduraram ele numa cruz. Ele foi ferido, diz o livro de Isaías capítulo 53. Ferido por quê? Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Mas, tem um detalhe. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que significa? Paz, paz, paz. Você não tem isso muito, mas é direito seu. Eu não vivo em paz, eu só vivo em guerra. Então pode tomar posse nesta noite, porque Jesus Cristo te dá paz, meu irmão. Ele dá paz para a sua casa, Ele dá paz no seu trabalho, Ele dá paz na sua vizinhança. Você mora num lugar, meu irmão, em que dia e noite você ouve gritaria do vizinho, quebra-quebra, final de semana é som alto na porta da sua casa, mas eu profetizo sobre a sua vida, que hoje o Senhor está dando paz na sua casa, em nome de Jesus. Paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? A rocha, que foi ferida. Só que, meus amados, a Bíblia diz que passaram-se os anos, e mais uma vez, o povo de Israel questionou Moisés, pelo mesmo motivo. Fala comigo assim, os anos passam, mas as reclamações sempre são as mesmas. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Quer ver uma prova disso? Mês de dezembro, 13º, você recebe, torra tudo o seu dinheiro. Começa o ano dizendo, que droga, começou o ano devendo de novo.
devendo para todo mundo. Não é assim? Quer ver outra prova disso? Senta na mesa para almoçar, para jantar, para comer. Fala assim, arroz, feijão e ovo, de novo. Sempre as mesmas reclamações. Você pode ter dinheiro no bolso para comprar 1 quilo de picanha, mas prefere comer arroz, feijão e ovo. Por quê? Gosta de reclamar das mesmas coisas toda vez. O povo de Israel, irmãos, passaram-se os anos. Agora lá no livro de Números, no capítulo de número 20, abre aí na sua Bíblia para você acompanhar comigo. Números capítulo 20, no versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o Eterno disse a Moisés, pegue a sua vara. Você e seu irmão Arão reúnam a comunidade. Olha o detalhe, fale com aquela rocha que está bem em frente deles e ela produzirá água. Vocês tirarão água da rocha para eles, tanto para o povo quanto para os rebanhos. O que era o rebanho, irmão? Era a fonte de sustento e fonte de renda. Ou seja, era a bênção pessoal e a bênção profissional, financeira na vida deles. E diz assim, irmãos, que Moisés, ele saiu do lugar onde ele estava. Ele recebeu a orientação de fazer o quê? Irmãos, falar com a rocha. A primeira vez foi para bater. Ele estava com a mesma vara na mão. Mas Deus falou, Moisés, quando você chegar de frente da rocha, você vai falar com ela. Vai falar, rocha, ei, você não está me ouvindo não, rocha? Rocha. Falando com a rocha. Mais louco do que bater, né? Imagina, irmão, se você visse uma pedra no meio do caminho, está andando no meio do caminho, você vê uma pedra lá, começa a falar com a pedra. É coisa de louco. Mas sabe de uma coisa, meus amados? A fé e o milagre só chega na vida de quem? Faz loucura. Tem que fazer loucura. Deus não mandou falar? Então fala. Moisés bateu de novo. Moisés errou, irmãos. A Bíblia diz que ele bebeu água aquele dia, mas ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ou seja, ele recebeu a bênção momentânea, mas não recebeu a bênção eterna. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus já morreu na cruz. Você já herdou o direito de ser abençoado. É direito seu. Tem uma música que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É direito seu, irmão. É direito. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Ou seja, meus amados, toda a água que jorrou daquela rocha, quando Moisés bateu nela com a vara, é direito meu e é direito seu. Tem mais, irmãos. Que agora, depois que Jesus já morreu na cruz, existe um outro tipo de bênção. Que é a bênção, quem lembra? Conquistada. Fala comigo assim, segunda bênção. A bênção conquistada.
Sabe qual é a bênção conquistada, irmão? Não é aquela que vem quando bate na rocha. É aquela que vem quando fala com a rocha. Não adianta, irmãos. Tem gente que se pudesse matava Jesus de novo, todo dia. Todo dia pendurava Jesus na cruz de novo. Tem gente que faz isso todo dia. Sabe o que é pendurar Jesus na cruz de novo? É você bater na rocha. O que é bater na rocha? É você ir contra as orientações que Deus nos dá para que sejamos abençoados. Cada vez que você conhece a verdade da palavra de Deus e pratica o contrário, você está batendo na rocha. Você está batendo na rocha. Tem um ditado que diz, pedra mole, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né, irmãos? Tem gente, irmão, que de tanto bater, até dá água de novo. Mas é a água de Moisés. Qual que foi a água de Moisés? É para essa vida somente. Talvez você é rebelde, você é enganador, você é mentiroso. Talvez você é uma pessoa que não está nem aí com as coisas de Deus, mas vive batendo na rocha, querendo bênção, querendo milagre. E tem gente que é até ousado, fala assim, Deus, eu ordeno em nome de Jesus que o Senhor me dê a... Ei, irmãos, quem somos nós para ordenar alguma coisa para Deus? Lá para Jó, irmão, lembra quando Jó estava lá, ó, sentado, com pano de saco, com um caco de telha na mão, coçando as feridas dele, irmão, aquilo devia ser um mau cheiro terrível. Ele estava leproso, os bichos estavam comendo a carne dele, o corpo dele, ele vivo. E os amigos de Jó quiseram reivindicar de Deus esse direito. A Deus. Deus respondeu assim, porventura, qual foi de vocês que me deu alguma coisa para que eu tenha que retribuir algo para vocês? Vocês estão trocando papel, o Deus aqui sou eu, não é vocês. Sou eu que faço, não é vocês. O seu papel qual que é? Bater na rocha? Não, irmão. Abra a boca e fala com a rocha. Jeremias diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Clama a mim. Ninguém está falando, irmão, pega a vara e bate na rocha de novo. Não, é para falar com a rocha. Para falar com a rocha, irmão, você precisa parar de fazer voto de tolo. O que é voto de tolo? É aquilo que você começa, mas não termina. É aquilo que você propõe fazer, mas larga no meio do caminho. A Bíblia fala assim, que Deus nunca obrigou ninguém a fazer voto. Deus não obriga. Somos nós movidos pela unção, pelo poder, pela graça do Senhor, que aceitamos fazer aquele voto como prova da nossa confiança e da nossa dedicação em função daquilo que estamos buscando. Então, a partir do momento que a gente fez, irmão, nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir. Na última sexta-feira desse mês, agora de abril, nós vamos começar aqui a campanha pelas causas impossíveis. Vão ser 7 sextas-feiras. É o quê? Um propósito. Você vai vir na última sexta-feira, dia 29 de março, e você vai fazer um propósito com Deus, de durante 7 sextas-feiras, buscar causas impossíveis. Mas tem gente que para no meio, irmãos. Tem gente que vem uma, falta 3, depois vem de novo, e quer oração retroativa, né? Procura o pastor no final, pastor, eu faltei 2 sextas-feiras. Ah, por que você faltou? Ah, estava chovendo um dia, o outro dia eu estava cansado, cheguei de serviço cansado, não deu para vir na igreja. O senhor ora por mim pela sexta que eu não vim? Não adianta, irmão. Bênção retroativa não funciona. Por quê? Você descumpriu o voto que fez. Então, meus amados, quando Deus está falando aqui para Moisés, Moisés, chega perto da rocha e fala com ela. O que iria acontecer, irmão? Quando Moisés falasse?
que ia acontecer, irmãos? Ia sair a água da rocha. Irmãos, eles estavam acostumados com aquilo. A Bíblia diz, ó, fale com aquela rocha que está bem na frente deles. Ou seja, o povo estava, irmãos, no lugar aonde beberam água da rocha e querendo matar Moisés porque estava com sede. E querendo tirar a vida de Moisés e reclamando de Moisés porque estava com sede. Ah, pastor, mas o que é isso daí nos dias de hoje? É aquela pessoa, irmão, que está dentro da igreja e reclamando do pastor, porque, o pastor não deu atenção para mim hoje. Ah, porque o pastor orou e não aconteceu a minha bênção. Ei, você está no lugar da rocha, você está no lugar da água. É só falar com a rocha que vai sair água para a tua vida. Vai sair. Ah, o pastor fez a campanha por mim, lá não aconteceu nada. Também você é incrédulo. Não adianta eu orar por você se você não acredita no seu milagre. Não adianta eu orar por você se tem barreira na sua vida. Que a minha oração chega no céu, mas a tua bênção não volta para a terra. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz assim: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmão, às vezes eu oro por você, a minha oração chega no céu, Deus derrama a bênção, a vitória sobre a sua vida. Na hora que está chegando, que você levanta a mão, ela para no teto, não chega em você. Por quê? Pecado, separação entre você e Deus. Então o problema, irmão, não estava com Moisés, o problema estava com o povo. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você? Que você precisa acreditar que na hora que você abrir a sua boca para falar com Jesus, o seu milagre vai chegar hoje. A sua cura vai chegar. A libertação que você precisa vai vir sobre a sua vida quando você falar com Jesus. Quem está me entendendo? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Bem rápida a mensagem hoje, irmãos. Bem rápida nada, já é 9h25. Glória a Deus. Quem entendeu? Eu queria que você saísse do seu lugar agora. Viesse aqui na frente. Glória a Deus. Diga assim comigo: bênção herdada, bênção conquistada. A bênção herdada é aquela que eu tenho direito, porque Jesus morreu na cruz por mim, que é a minha salvação. Agora fala assim: bênção conquistada é aquela que eu recebo quando falo com Jesus e peço a Ele, e Ele me responde e dá a minha bênção. Você já tem a sua bênção herdada? Você já tem Jesus como Salvador da sua vida? Quem nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Tem alguém? Eu nunca aceitei Jesus. Tem alguém, irmãos? Não tem vergonha não. Seu. Todo mundo já tem a bênção herdada? Tem ou não tem? Ó, você está tendo uma oportunidade de ter essa bênção hoje. Fala: eu nunca aceitei Jesus como meu Salvador, então eu não tenho essa bênção. Estou com sede. Sede do quê? De vida, de esperança, de amor. Tem alguém nessa noite que quer receber essa bênção? Quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Tem gente, mas vai suar a mão, vai bater forte o coração, vai tremer as pernas. O Espírito Santo fala que tem. Quem é? Eu quero ter direito a essa bênção. Sabe o que é bênção herdada? Não precisa fazer nada. Nem merecer, a gente não precisa merecer, né? Quando você ganha uma herança, você pode ser o pior filho, mas na hora que o pai e a mãe morrem, você tem o mesmo direito que o filho bonzinho. Não é assim? Então, irmãos, não é pelo seu merecimento. É simplesmente porque Ele morreu na cruz. Quem quer receber essa bênção hoje? Fecha os olhos, todo mundo, fecha os olhos. Quem quiser receber essa bênção hoje vai levantar a mão. Quero orar por você. Aleluia, Jesus.
eu quero ter direito à salvação. Salvação é água também, irmãos. É a mesma água que cura, é a água que você recebe na hora que é salvo. Ou seja, quando você é salvo, você é curado, você é liberto, transformado. Diz a palavra de Deus assim, ó, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura eu sou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem quer receber essa bênção hoje? Vou te dar mais 10 segundos para levantar a mão. 8, 6, 4, 2, 1. Todo mundo tem essa bênção, então? Quem já tem essa bênção, levanta a mão. Amém? Então, irmãos, agora nós vamos para a segunda. Só pode receber a segunda nessa noite quem recebeu a primeira. Sabia? Por quê, irmãos? Porque primeiro eles precisaram ir em Horebe e bater na rocha. Depois que eles foram falar com a rocha. Então não adianta você querer falar com a rocha antes de bater nela. De bater nela não, né? De beber da água que bateram nela. Não sei se vai dar certo. Pode ser que seja bênção terrena só e não bênção eterna. Feche seus olhos agora. Agora quem quer receber a bênção conquistada? Quer? Levanta a mão, quem quer? Fala, eu quero receber a bênção conquistada na minha vida. Então feche seus olhos. Qual milagre você precisa? Precisa fazer o que, irmãos? O que o pastor ensinou hoje? Mentalizar a rocha. É isso, não? Foi isso, irmãos? Fica olhando para a rocha e faz assim, ó. É assim, irmãos? Não. Tem que fazer o que, irmãos? Falar com a rocha. Falar indica o quê? Olha aqui para mim. Abrir a boca. E fazer o que mais? Tem que emitir som. Isso é falar com a rocha. Rocha, ouve, irmão. Quem já conversou com pedra aí? Tem gente que conversa com travesseiro, com boneca, com, né? Mas com pedra, acho que ninguém conversou ainda não, né, irmãos? Loucura, 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 né? Mas, irmãos, pra rocha te ouvir, ela saber que você está falando com ela, você tem que emitir som. Senão ela não vai entender. Ela vai ficar olhando para você assim, com aquele olho acinzentado assim dela. É assim que Jesus fica, irmãos. Ele fica na expectativa, ele fica assim, é hoje que ele vai falar, é hoje que ela vai falar, é hoje que ele vai pedir. Aí chega diante da rocha e olha para ele. Fala com a rocha, meu irmão. Fala com Cristo nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Fale com Jesus. Eu vou até aumentar o som aqui para você falar à vontade. O seu vizinho não ouvir o que você está falando. Em nome de Jesus, amém? Abra sua boca, fala com o Senhor. Eu vou falar com Ele também, irmãos. Que eu preciso ser abençoado também nesta noite. Eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha bênção, aleluias. Oh, maravilhoso Deus. Já falou, irmãos? Já falou? Falou ou não falou, irmãos? Amém?
Agora, irmãos, o que acontece quando fala com a rocha? O que Deus falou? Fala com ela e ela brotará água. Para quem? Para vocês, para os vossos filhos e para os vossos rebanhos. Amém? Aqui, irmãos, em cima dessa rocha aqui, ó, tem água. Essa água foi consagrada, nós oramos. Essa água você vai beber num ato simbólico. No momento que você beber desta água, estará simbolizando aquilo que você pediu a Deus, chegando e acontecendo na sua vida. Você lembra o que você pediu? Lembra, irmãos? Amém? Então vamos beber agora, irmãos. Pode vir aqui todo mundo, irmãos. Cada um pega um copinho. Não toma ainda não. Volta lá para o seu lugar. Andréia. Todo mundo, as crianças também, tá, irmãos? As crianças podem pegar também. Tem alguém fora da igreja, irmão? Se tiver alguém, chama lá para vir beber água. Todo mundo pegou? Crianças pegaram? Amém, irmãos? O que você pediu? Você ainda lembra? Lembra ainda não? E se seu milagre acontecer hoje? Você vai testemunhar? Vai ou não vai? Vai, irmãos? Verdade? Então pode tomar da água, que é a confirmação do seu milagre nesta noite. Se você tiver alguma doença, a doença vai sair. Se Satanás estiver aprisionando a sua vida, os demônios vão sair nesta hora. Em nome de Jesus. Se você tiver algum vício, se você tiver algum problema de saúde, se você tiver algum problema genético, vai sair nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você ainda lembra o que você pediu? Amém? Essa é uma bênção. Me ajuda, irmãos. Conquistada. Ou seja, você tomou posse dela porque você agiu. Se você não tivesse agido, você não tinha tomado posse. Amém? Agora feche os seus olhos. Senhor, eu peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor simplesmente confirme todas as bênçãos, ó Pai, que foram ministradas aqui nesta noite. Senhor, a Tua igreja está aqui. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o milagre chegou e eles receberam para a glória do Seu nome. Amém e amém. Quem crê? Amém?